Você conhece bem essa sensação? O peito apertado antes de dizer não, a boca seca antes de dar uma opinião que destoa da maioria. O ensaio mental de uma conversa difícil, tentando adivinhar a reação do outro para se blindar da desaprovação. A exaustão que vem depois de um evento social, não pela interação, mas pela performance. A performance de ser agradável, solícito e inofensivo. Vivemos sob o domínio de uma tirania silenciosa, a necessidade de sermos amados. Não apenas amados por quem importa, mas gostados por todos. Pelo colega de trabalho, pelo parente distante, pelo desconhecido na internet. Nós nos tornamos viciados em aprovação. E como todo vício, ele nos promete segurança, mas nos entrega uma prisão. Uma prisão com paredes invisíveis, mas terrivelmente sólidas. E a pergunta que eu quero deixar no ar, a pergunta que pode ser a chave para a sua cela, é esta. E se a sua liberdade mais autêntica exigir que você tenha a coragem de ser, para alguns, odiado? E se o seu maior ato de amor próprio for justamente o de se tornar indiferente à opinião alheia? Para entender por que essa prisão é tão eficaz, precisamos primeiro admitir que ela foi, um dia, nosso mecanismo de sobrevivência. Para nossos ancestrais tribais, ser expulso do grupo significava a morte. A aprovação da tribo era uma questão de vida ou morte. O nosso cérebro ainda carrega esse medo primitivo. Mas hoje, no nosso mundo complexo, esse instinto se tornou uma falha no sistema. Uma neurose coletiva. A cultura moderna, com sua vitrine de vidas perfeitas nas redes sociais, joga gasolina nesse fogo. Cada like, cada comentário positivo é uma pequena dose de morfina para o nosso ego ansioso. E nós passamos o dia mendigando por mais uma dose, ajustando nossa máscara, lixando nossas arestas, apagando qualquer traço de personalidade que possa ofender ou desagradar. E aqui precisamos fazer uma distinção crucial, uma que a sociedade trabalha ativamente para confundir: a diferença entre ser uma pessoa boa e ser uma pessoa boazinha. Ser uma pessoa boa está ligada à sua integridade, é ter coragem, ter princípios, ser honesto, mesmo que isso gere desconforto. Já ser bonzinho está ligado à sua imagem, é ser agradável, é evitar conflitos a qualquer custo, é colocar a aprovação do outro acima da sua própria verdade. E, paradoxalmente, para manter a performance de bonzinho, muitas vezes você precisa deixar de ser bom. Nenhum filósofo entendeu e declarou guerra a essa tirania do agradável com mais ferocidade do que Friedrich Nietzsche. Para ele, essa necessidade de aprovação era o pilar da moralidade de rebanho. A moralidade de rebanho, dizia Nietzsche, é o sistema de valores criado pelos fracos para se protegerem dos fortes. Ela exalta tudo o que torna o rebanho seguro e previsível. A humildade, a obediência, a compaixão, muitas vezes disfarce para fraqueza, e, sobretudo, o ato de não incomodar. É a moralidade do vamos todos nos dar bem, que na prática significa vamos todos ser iguais e medíocres para que ninguém se destaque e nos faça sentir inseguros, odiado. E, em oposição a isso, Nietzsche celebrava o espírito livre, o indivíduo soberano que tem a coragem de superar o rebanho. Ele não busca seus valores na opinião da maioria, mas os cria a partir da sua própria vontade, da sua própria força vital. O espírito livre não pergunta o que vão pensar de mim. Ele pergunta o que a minha alma exige de mim. E ele entende que seguir esse chamado interior inevitavelmente o tornará estranho, incompreendido e, para muitos no rebanho, perigoso, odiado. Viver dentro da prisão do ser gostado tem um custo. E a conta chega, mais cedo ou mais tarde. O primeiro preço que você paga é a sua autenticidade. Você se torna um mosaico de expectativas alheias. A sua voz se torna um eco das opiniões seguras. A sua vida uma cópia pálida do que você acha que os outros esperam de você. Você deixa de ser o autor da sua própria história para se tornar um ator coadjuvante na história de todo mundo.
O segundo preço é o ressentimento. Cada sim que você diz querendo dizer não, cada opinião que você engole, cada sapo que você engole para manter a paz, tudo isso não desaparece, vira veneno. Um ressentimento silencioso e corrosivo que se acumula dentro de você, azedando a sua alma e destruindo a sua paz interior muito mais do que qualquer conflito externo faria. E o terceiro preço, o mais irônico de todos, é o respeito. Acredite, ninguém respeita de verdade um capacho. As pessoas podem até gostar da sua utilidade, da sua conveniência, mas o respeito, o verdadeiro respeito, é reservado para aqueles que têm uma espinha dorsal, para aqueles que têm limites claros, para aqueles cuja aprovação vale alguma coisa, precisamente porque não é dada a qualquer um. Ao tentar ser amado por todos, você acaba não sendo verdadeiramente respeitado por ninguém, nem por si mesmo. Ok, você pode dizer, eu entendi o diagnóstico, mas como eu escapo dessa prisão? Como eu construo essa força? Se Nietzsche nos dá o diagnóstico radical, os filósofos estoicos nos dão o treinamento prático. Para os estoicos, como Sêneca e Epicteto, o segredo da tranquilidade e da força é um exercício mental constante. Focar única e exclusivamente naquilo que está sob seu controle. E a opinião dos outros é o exemplo máximo daquilo que está fora do seu controle. Ela é volátil, irracional, baseada nas projeções, nos medos e nas neuroses de outra pessoa. Basear a sua paz interior na opinião alheia é como construir uma casa na areia durante um furacão. A prática estoica é a de construir uma citadela interior. Um lugar dentro da sua mente que é impenetrável tanto para os aplausos quanto para as vaias do mundo. Você treina a si mesmo para que seu senso de valor venha das suas próprias ações, da sua própria integridade, do seu próprio caráter. A aprovação externa se torna então o que ela realmente é, um bônus agradável, mas nunca uma necessidade. Vamos ser claros, a coragem de ser odiado não é um convite para se tornar uma pessoa cruel, arrogante ou desrespeitosa. Isso seria somente outra performance, a máscara do rebelde. O objetivo não é ser odiado. O objetivo é chegar a um estado de soberania interior tão profundo que a possibilidade de ser odiado por ser quem você é não te afeta mais. A liberdade real começa no exato momento em que a aprovação dos outros deixa de ser uma condição para a sua felicidade e se torna apenas um dado da realidade. Alguns vão te amar, outros vão te odiar. E a maioria, sejamos honestos, não vai nem pensar em você. E tá tudo bem. A coragem de ser odiado é, no fim das contas, a coragem de pertencer a si mesmo. É a coragem de traçar seu próprio caminho, criar seus próprios valores e viver segundo a sua própria lei. E a pergunta que o espelho te faz hoje é muito simples. Qual é o primeiro não que você precisa dizer? Qual é a primeira opinião impopular que você precisa bancar? Qual é o primeiro passo para fora da sua cela?